Estou muito feliz de estar aqui, né? Como a pastora falou. Ó, aqui está menos uns minutos, mas não sou eu não aqui, viu, irmão Vitor? Bota aqui meus minutinhos aí. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, como a pastora falou, meu nome é Rafisa, eu vim lá do Maranhão. Quantos conhecem o Maranhão aqui? Ixi. Vim da capital linda, São Luís, lá dos Lençóis Maranhenses, todo mundo já viu por aí, né? Viemos de lá, congregávamos lá na Paz Church há quase 10 anos, né? Eu e meu esposo. Aliás, meu marido, muito obrigada, está lá cuidando das minhas filhas, para que hoje eu pudesse estar aqui, né? Todo esse dia, cumprindo propósitos de Deus. Então, meu esposo veio trabalhar, nós viemos junto, né? Deus nos direcionou, então logo a gente veio procurar uma Paz Church, né? A gente veio logo procurar o nosso povo. E estamos aqui para servir vocês, servir a igreja, né? Conhecer a nossa nova família. E estamos muito felizes de estar aqui, amém? Nós estamos aí numa série de mensagens, né? Então estamos no jejum que Deus deu para o nosso pastor, que chama Rompendo Limites, né? Então, meu Deus, vai ser assim um mês tremendo, né? Em que Deus vai ministrar muito ao nosso coração. E aí, quando eu estava lendo sobre a mensagem, orando e pedindo direcionamento de Deus, eu fui pesquisar o que significava romper. Aí eu fui lá no dicionário, porque eu ainda uso o dicionário, né? Tem gente que vai no Google, mas eu gosto ali do Auréliozinho. Fui lá no dicionário e fui pensar, meu Deus, o que significa romper? E aí tem assim, ó, criar abertura, abrir, dilacerar, penetrar, rasgar. Meu Deus, isso significa romper. E nós temos o tema da nossa mensagem hoje, que é rompendo com o passado, vivendo o melhor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando eu leio aqui rompendo com o passado, eu também estou lendo, estou dilacerando. Eu preciso rasgar, eu preciso partir, eu preciso penetrar. Não é uma coisa suave, não é isso que a palavra romper significa. É uma coisa forte, amém? E lá em Romanos 8, 28, a gente vai acompanhar aqui nesse telão. Diz assim, deixa eu aproveitar aqui para colocar. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, glória a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, em algumas linguagens tem por seu propósito, amém? E esse texto, quando a gente lê, ele fala que Deus opera em tudo para o nosso bem, amém? Mas não só opera na nossa vida para nos ver felizes e confortáveis, mas principalmente Deus opera na nossa vida para nós cumprirmos o propósito, né? Esse texto fala que Deus ele muda todas as circunstâncias que nos rodeiam, porque Deus quer nos ver felizes, amém? Mas principalmente para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. E para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, muitas vezes nós precisamos romper, nós precisamos rasgar. E muitas vezes, para cumprir esse propósito, nós temos que ir lá em 2 Coríntios 5,17. Nós vamos ler aí, quem tiver Bíblia também acompanha, que diz assim, assim, eis que... Eu abro aqui também, porque às vezes demora, amém. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, amém. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Guarde aí essa palavra, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que Deus vai ministrar no meu e no seu coração essa noite.
novidade de vida, amém? E quando a gente olha para a Bíblia, né, quando a gente lê essas histórias extraordinárias que a Bíblia tem, de grandes homens e mulheres de Deus, que fizeram coisas tremendas, muitas vezes a gente lê e olha para essas pessoas e esquece que elas também precisaram romper com o passado. Precisaram romper com o que elas tinham para poder viver o propósito. E eu trouxe algumas dessas pessoas que a gente conhece, fazem parte aí da nosso dia a dia, pessoas que nós admiramos na Bíblia. E eu trouxe alguns exemplos de mulheres e homens de Deus que precisaram romper para viver o propósito. Moisés, quem não conhece Moisés? Moisés, ele rompeu com a culpa. Ruth rompeu com o conformismo. Zaqueu precisou romper com o amor ao dinheiro. A mulher samaritana, ela precisou romper com a rejeição. E Paulo, nosso querido Paulo, eu tenho um amorzinho por Paulo, eu amo as cartas dele. Paulo precisou romper com o orgulho. Então, são pessoas que fizeram o extraordinário, pessoas usadas por Deus, abriram o mar vermelho, pessoas passaram com o pé descalço. Mas a gente precisa parar e lembrar que foram pessoas que precisaram romper com o passado para viver o novo. Para que as histórias que elas viveram em Deus pudessem edificar a nossa fé hoje, amém? E eu não sei qual parte do seu passado você precisa romper. Eu não conheço a sua história, não sei de onde você vem, mas o Senhor trouxe você essa noite aqui. Esse não é um culto comum. Primeiro que é Dia das Mães, né? Nosso dia. Meu Deus, feliz Dia das Mães. Não dei Dia das Mães para vocês. Olha, feliz dia para nós, né? Feliz Dia das Mães. Nós somos embaixadores de Jesus na vida dos nossos filhos, amém? Esse aqui é um culto diferente, porque o que faz desse lugar, essas 4 paredes aqui, ser diferente é o meu e o seu coração. É como você chega aqui. É a sua adoração que atrai a presença de Deus para esse lugar, amém? Então eu não sei o que você precisa romper hoje do seu passado. Talvez você precise romper com a rejeição. Talvez você precise romper com o orgulho. Talvez você precise romper com a falta de perdão. Talvez você precise romper com amor ao dinheiro. Talvez você precise romper com a falta de fé. Mas Deus está aqui, hoje, para dizer para você que é possível. Amém? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia não diz quase tudo. Amém? A Bíblia diz todas as coisas, tudo eu posso em Deus que me fortalece. Então essa noite, Deus trouxe eu e você aqui, para dizer, olha, é possível. Em Cristo a gente pode, amém? Em Deus a gente consegue. E eu não sou diferente de vocês, amém? Eu fico brincando, esse púlpito aqui, eu só estou mais alta que vocês por uma questão de logística, para vocês me olharem melhor. Mas eu também precisei romper com o meu passado. Eu precisei ser totalmente rasgada, de fato dilacerada, para poder viver o novo de Deus. Igreja, seria improvável, aos olhos humanos, eu estar aqui hoje dizendo isso para você. Mas Deus usa os improváveis, amém? Meu Deus, Deus usa os improváveis. Porque a glória é dele, amém? É ele quem faz o querer, o efetuar, é tudo sobre ele. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais se separaram. E se tem alguém aqui que tem família com pais divorciados, eu quero declarar um novo legado sobre a sua vida, amém? Eu quero declarar que a partir de você não haverá mais divórcios, amém? A partir de você
haverá uma nova história para a sua vida, para as suas famílias, para os seus filhos. E eu declaro isso sobre a sua vida. Então, os meus pais se separaram. Eu tinha 7 anos, meu pai tinha 4 anos. Meu irmão tinha 4, porque já está no culto da noite, tá? Vocês vão me perdoando aí, vai dar certo. Jesus está conosco. Meu irmão tinha 4 anos, eu tinha 7 anos quando os meus pais se separaram. E eles estavam mais ou menos uns 8 meses separados, quase um ano. Só que meu pai, ele não aceitava a separação. Né, eles ficaram... a minha mãe casou, ela tinha 15 anos. E quando eles se separaram, ela tinha 24 anos. Ela era muito nova. E o meu pai, ele sempre ia lá na nossa casa para pegar a lista das coisas que precisava para a gente, né? Material. Então, ele sempre ia nos visitar. Ele era um bom pai. Sempre estava lá. Então, nesse dia, ele também foi pegar essa lista para comprar as coisas para a gente. E aí, eu lembro que eu fui tomar banho com a minha mãe. Essa é uma cena que até hoje eu tenho guardado no meu coração e na minha mente. Eu fui tomar banho com a minha mãe. A minha mãe tinha um cabelão compridão, assim. E eu brincava de pentear o cabelo dela no banho. Era um cabelo bem negro, bem grande. E ela foi tomar banho e logo ela saiu. Mas meu pai ficou lá com a gente, terminando os detalhes para pegar a lista. E aí a gente ficou ali na porta, né? Ali na rua. E a minha mãe subiu ali, era de fato uma subida, a casa ficava mais embaixo. E eu e meu irmão ficamos na calçada. Quando meu pai subiu, ele estava de moto, ele subiu na direção da minha mãe. E aí ele jogou a moto no chão e ele começou a bater nela contra a parede. E ele começou a bater nela no meio da rua. Só que à medida que... E aí eu e meu irmão, nós ficamos desesperados, né? Pedi para o meu irmão correr, chamar a minha avó, que estava lá. Mas aí meu irmão chamou e foi correndo junto comigo. Só que à medida que a gente ia correndo, foi que a gente conseguiu perceber o que realmente estava acontecendo. Meu pai estava armado, ele estava com uma faca. E o movimento que a gente achava que ele estava batendo nela, na verdade ele estava esfaqueando ela. E ele tirou a vida da minha mãe com 21 facadas. E 3 delas foram muito certeiras. E ela morreu imediatamente. E eu e meu irmão estávamos lá, né? E precisei carregar ela, foi no meio da rua, até para tirar de um lugar para o outro. E aquele cabelo que eu tinha acabado de tomar banho estava ali enrolado no meu braço, só que todo sujo de sangue. Ela já não tinha mais vida mesmo. Minha avó, quando chegou, a mãe dela, ela cegou. A minha mãe era a 6ª filha de 5 homens. Depois de 5 homens veio a minha mãe. Era uma filha muito amada, uma filha muito, muito desejada. E a partir daquele dia, muitos traumas, muitas feridas, muita dor, muito desespero também começou a ser gerado no meu coração. Eu conheci a Jesus nesse mesmo ano, 1992, foi o ano que ela morreu. Ela morreu em julho. A minha mãe morreu um dia antes do aniversário. Ela fazia aniversário ao contrário. Ela fazia aniversário 28 de julho e aconteceu isso 30. Um dia depois dela completar ali 24 para 25 anos, aconteceu isso. Bem pertinho do aniversário dela. E em agosto para setembro, mais ou menos, eu entreguei minha vida para Jesus. Aí tinha uma igreja muito perto ali da minha casa. E eu achava que que minha mãe estava lá, né? Eu tinha, como criança, eu achava que minha mãe estava ali dentro da igreja. O pastor Levi, ele conta até hoje isso. Ele disse, a meninazinha chegou aqui na minha calça perguntando pela mãe dela. E aí Jesus me pegou, e a família pastoral também me acolheu, meu irmão, minha família, minha avó. E
eu entreguei a minha vida para Jesus nesse mesmo ano. E em um determinado tempo eu fui crescendo, Deus ele foi ministrando no meu coração. Eu estava na igreja servindo a Jesus e todas as vezes que falava sobre perdão, eu não deixava Jesus entrar. Porque tem coisas que a gente não deixa Jesus fazer, né? A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. A gente diz assim: Deus, você pode ir até aqui. Passar para cá você não pode, Deus, porque aqui dói. E muitas vezes a gente deixa de viver o novo de Deus porque não rompe. Porque não deixa Deus muitas vezes rasgar. Porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Mas Deus nos chamou para cumprir um propósito, amém? Deus não nos chamou para uma vida confortável. A Bíblia diz em 1 Coríntios assim, ó: deixo para trás as coisas de... Quem sabe diz aí. 1 Coríntios 13. Deixo para trás as coisas de criança. Quem faz o que quer é o quem? Criança, não é não? Adulto faz o quê? O que precisa ser feito. Então por isso que a Bíblia diz: ei, deixa para trás as coisas de menino. Está na hora da gente crescer, de nós crescermos em Deus. E isso que aconteceu na minha vida foi para que eu parasse de ter águas no pé. E às vezes nós nos acostumamos a ter uma vida em Deus medíocre. Medíocre no sentido da palavra mesmo. Média, pequenininha, pouca, água no pé, no máximo no joelho. Porque a gente não permite que Deus nos transforme, que Deus nos ajude a romper. A gente não deixa. O que aconteceu na minha vida foi para que eu pudesse experimentar viver mergulhada, para ser dependente mesmo. Não é para outra coisa, não é para estar no púlpito não é para estar em cargo. É para estar mergulhada na presença de Deus. É para conhecer mais dEle. É para depender. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, a gente descansa. Porque a gente aprende a descansar. Aprende a confiar. É para isso que Deus quer águas profundas, amém? É para isso que Deus quer águas profundas na nossa vida. É por isso que Deus quer nos entregar algo novo. É para que a gente aprenda a descansar no Senhor, aleluia, amém? E aí, determinado tempo eu fui para o encontro com Deus. Quem já foi para o encontro com Deus? Parece que esse relógio aqui está passando mais rápido agora de noite. Fizeram alguma coisa aqui com ele. Eu estou aqui, glória a Deus, amém. Vamos orar para o tempo parar assim um pouquinho, mas vai dar certo. Fui para o encontro com Deus. Quem já foi aqui que eu não vi? Eita glória, meu Deus, é tremendo, né? Então a gente lá, Deus faz maravilhas. E o pós, né? O que a gente faz com aquilo que a gente recebeu naquele lugar é uma bênção, né? Então eu fui para o encontro com Deus. E lá eu já... Toda palavra que acontecia não tinha nada a ver com perdão. E Deus ia lá e falava sobre perdão. Eu falei... Já sabia quem era Deus, já caminhava com o Senhor há algum tempo. Eu falava que Deus aqui, não, só aqui. Aqui eu não quero que você mexa, Deus. E eu pedi para ir embora, claro, porque eu sabia o que Deus faz, né? Eu falei, pastor, eu quero ir embora. Não quero ficar aqui, não. Eu não quero ser rasgada. Eu não quero romper. Foi isso que eu falei para o pastor. O pastor me acolheu, falou, não, Rafisa, fica, vai dar certo, vamos orar. E meus irmãos, foi a primeira e única vez que eu estava ali, sentada, e parece, eu tinha a sensação de que Deus tinha sentado assim no meu ombro. E Ele falou assim para mim, muito claro, eu ouvi a voz de Deus. E Ele falou assim para mim, você precisa perdoar seu pai.
E eu falei, não, Deus, aí eu não quero. Falei para Deus, Deus me pede qualquer coisa. Você pode me pedir qualquer coisa, mas isso não dá para mim. E não dá mesmo. Porque a nossa natureza é adâmica, amém? Nós somos seres humanos. Mas o que eu acabei de dizer para você é que em Deus nós podemos todas as coisas, amém? Por Ele. Por causa dEle. Não é por nós. E eu falei, Deus, eu não quero. E eu comecei uma briga com Deus, literalmente. Eu não conseguia comer porque Ele não deixava. Eu não conseguia dormir porque Ele não deixava. Eu não conseguia prestar atenção em nenhuma palavra o tempo inteiro. Deus falava, você precisa perdoar seu pai, você precisa perdoar seu pai. E parecia que Ele metia assim um dedo na ferida. E sangrava, e doía, e me rasgava, e me dilacerava. E Ele falava isso o tempo inteiro. E teve uma hora que eu não aguentei mais. Eu falei, tá bom, Deus. E eu falei assim para Deus, Deus, mas tu está me pedindo isso porque tu não sabe o que é viver sem mãe. Eu falava, Deus, tu está me pedindo isso porque não foi tu que carregou tua mãe morta. Eu achava que Deus, eu achava que Deus não estava raciocinando bem. Eu acho que era isso que eu pensava. Deus, tu esqueceu o que eu vivi? Era mais ou menos isso que eu queria dizer para Deus. Deus, mas tu esqueceu tudo que eu vivi, todos esses anos caminhando sem ter uma mãe, sem ter colo de mãe. Deus, tu está me pedindo isso porque tu não sabe. E logo Deus ministrou no meu coração, que tem escrito lá em Hebreus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, né? Porque em todas as coisas Ele foi tentado, porém sem culpa. Significa que Jesus passou por todas as emoções. Passou por muitas coisas e Deus nos entende. Às vezes a gente acha que Deus não entende a gente. Que Ele é um Senhor lá com carrasco só para julgar. Não é. Ele é nosso Pai, amém? Um bom Pai. E que tem um plano para mim e para a sua vida, amém? E Ele não tem só um plano para mim e para a sua vida. Ele tem um bom plano. Mas assim, não é só um bom plano. Ele tem um plano perfeito. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E eu falei, Deus, parei de brigar com o Senhor, me ajoelhei naquela receita do crente, catarro, lágrima e suor, né, ali. Comecei a orar, chorando, falando, tá bom, Deus, e eu me rendi, né? A gente vê nos filmes, quando as pessoas passam por assalto, elas fazem o quê? Se rendem, né? Elas não ficam brigando. Porque se render significa que eu estou sendo o quê? Vulnerável. Eu estou aqui dizendo, Deus, pode fazer. E eu me ajoelhei e falei, tá bom, Deus, eu perdoo esse homem. Aí Deus falou assim, não. Você vai falar que você perdoa o seu pai, o nome dele, e vai dizer por que você perdoa ele. Então Deus, Ele não botou só um pouquinho assim no dedo, na ferida, não. Sabe, Ele rompeu totalmente. Eu me ajoelhei e falei, Deus, eu perdoo meu pai Valdir por ele ter tirado a vida da minha mãe. Viver sem mãe é muito difícil, igreja. Mas Deus preenche esse vazio, amém? Deus é um Deus que Ele é tudo que a gente precisa. Ele é um Deus Pai, um Deus Mãe, não no sentido feminino da palavra, mas no sentido de nos acolher. Quando você precisa de um colo, meu Deus, quantas vezes, e vivo até hoje isso. Quantas vezes eu digo para Deus, Deus, hoje eu estou precisando de um conselho de mãe, me ajuda. Deus vai lá e faz. Porque Deus é tudo que a gente precisa.
Tudo que você precisa, esse vazio que você tem aí, é do tamanho de Deus. E depois que eu fiz isso, eu olhei assim, eu já tinha tido algumas experiências de visões com Deus, mas essa visão marcou muito a minha vida. Eu vi como um pergaminho descendo do céu e tinha as minhas orações escritas nelas. Coisas que eu pedia para Deus, sabe? Só eu e Deus sabíamos. Tinha as minhas orações escritas nesse pergaminho. E Deus falou assim para mim: agora sim eu posso te dar. Agora sim eu posso te entregar, porque não tem mais legalidade. O mundo natural, nesse mundo aqui que a gente vê, que a gente vive, ele respeita o mundo espiritual. Por isso Deus falou para mim: fala. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Sobre nosso casamento, sobre o futuro dos nossos filhos. Às vezes a gente está irado, repreende nosso filho, fala: você não vai prestar para nada. Está repreendido em nome de Jesus. Porque o que o inimigo faz, ele pega essas palavras e faz daquilo, começa a trabalhar para aquilo ser uma verdade. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre o nosso emprego, sobre a nossa empresa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa célula, sobre os nossos discípulos e discipuladores. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o mundo natural respeita o mundo espiritual. E quando eu falei isso, que eu perdoava ele, um peso saiu da minha costa. Um peso que eu não sabia que existia. Ele saiu da minha costa. E terminou o encontro. Demorou um tempo, o Senhor falou assim para mim: agora você vai ligar para ele. Eu falei: ai meu Deus, não quero. Mas a gente precisa a gente precisa romper. E aquilo que a gente pode fazer, Deus faz no nosso lugar? Não faz. Quando ele foi ressuscitar lá, Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou: ei, tirem a pedra. Jesus não podia ter tirado a pedra? Assim, olha, ele fazia assim, tirava a pedra. Não tirava não? Mas ele falou: ei, tirem a pedra. Porque o que a gente pode fazer, tirar a pedra, romper, ele não faz no nosso lugar. Mas o milagre, Lázaro vem para fora, aleluia. O Lázaro vem para fora, ele faz, amém? Glória a Deus. E aí eu liguei para o meu pai. Falei: tá bom, Deus, já estava rendida, eu fui ligar. E eu travei uma guerra naquele quarto. Mas liguei para ele, falei: pai... E ele já foi chorando, já me pedindo perdão. Eu falava que eu perdoava ele e que ele estava livre, totalmente livre. E eu desliguei o telefone. A paz de Deus, assim, sabe? Aquela paz que quem vive com Jesus sabe como é, sabe? Aquela que a gente descansa. 2 dias depois, Deus falou assim para mim: agora você vai lá. Aí já não estava mais brigando, não. Já estava: tá bom, Jesus, pode romper. Pode romper os meus limites. Eu não quero mesmo ficar com água no meu pé. Pode fazer o que tu precisa fazer. E aí, eu liguei para minha pastora, que era também Dani. Tem mistério nesse nome, Dani aí. Próximos filhos de vocês, menina aí, acho que se eu tiver menino não vai ser mais Isabel, vai ser Dani. Tem mistério nesse nome aí. Liguei para a pastora Dani, falei: Dani, está acontecendo isso. Ela falou: te arruma agora que eu vou passar aí. Falei: olha o mistério aí da gente caminhar com pessoas que nos levam para Cristo. Ela falou: te arruma que eu estou passando aí agora. E eu entrei no carro dela, a gente foi orando, Deus foi ministrando. Eu falava assim: Deus, eu vou perdoar esse homem, mas eu não quero amar. Porque eu já sabia como Deus fazia as coisas, né? E a gente foi orando, falei: ai Deus, mas eu não quero amar. E eu acho que a pastora estava rindo lá de mim. Deus, eu não quero amar, mas eu perdoo, libero a vida dele, amém. Gente, fui lá.
E eu lembro muito claramente, assim, quando eu passei do limite da porta do quarto, ele estava sentado assim na cama, e a primeira coisa que Deus colocou no meu coração em relação à vida dele foi amor. Porque eu entendi que Jesus, ele morreu na cruz também por ele, amém? Jesus não morreu na cruz só para aqueles que diziam amém, aleluia para ele. Ele morreu também para o ladrão que estava lá do lado dele. Ele também morreu pelo meu pai, que era um assassino. Então a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, quando eu olhei ele, foi amor. Pela vida. Eu falei, meu Deus, esse homem tem que encontrar a salvação. E eu não falei isso aqui, mas vou falar nesse culto, porque Deus sabe. Durante muitos anos eu discipulei ele. Eu contei isso para os meus pastores, só lá em casa. Durante muitos anos eu discipulei meu pai. Levava DVD, meu Deus, DVD, Jesus. Levava DVD para ele. De pregações, livros, revistas. Ele era preso domiciliar, não podia sair de casa. Então, quando eu casei, eu falei, meu marido, amor, agora você tem que pedir lá para o meu pai também. Eu queria que ele fizesse parte da minha vida, né? Quando eu casei, eu fui vestida de noiva lá para a porta para ele me ver vestida de noiva. Quando eu engravidei, as promoções que eu recebia no banco, eu ligava para ele e falava, pai... Então, assim, durante muitos anos, Deus quis comigo que fosse assim. Porque Deus, ele tem um jeito de tratar com cada um, amém? Deus tem uma forma de tratar com cada pessoa. E Ele sabe a medida ali recalcada, sacudida que você precisa. E era isso que eu precisava. Deus precisava fazer algo comigo, porque Ele sonda os corações, amém? E quando eu entrei naquele quarto, Ele se agarrou assim nas minhas pernas, o meu pai se jogou assim. Começou a pedir perdão. E o Espírito Santo foi muito claro, muito certeiro na orientação dele. O Espírito Santo falou assim para mim, agora você vai pedir perdão para ele. Porque quem conhecia Jesus era você, não era ele. E aí eu fiz isso. Peguei ele assim, falei, pai, eu queria lhe pedir perdão, porque todos esses anos eu conhecia Jesus, eu sabia o que precisava ser feito e não fiz. E a Bíblia fala lá em Lucas 17:10, esse texto de Lucas 17 é quando os discípulos falam assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E aí Jesus fala 70 vezes 7. O final desse texto diz assim, assim também vós, quando fizeres tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A Bíblia diz que quando eu perdoo, eu libero o perdão, eu tenho que botar um tapete vermelho para mim, cantar parabéns, fazer bolo e soltar balão. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz, ei, você fez o que precisava ser feito. Não merece nenhum aplauso, porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre Ele. Cristo em nós. E eu saí de lá, orei com ele, a pastora também fez a oração de confissão com ele. Foi fácil? Não foi não. Não foi não. Deus, ele queria me humilhar? Não era não. Deus queria me ensinar como um bom pai. Aleluia. Deus, ele não queria me humilhar, me confrontar, me deixar no lugar e colocar meu pai no lugar de altivez. Não era isso. Deus queria me ensinar. A Bíblia diz, perdoa, para você ser perdoado.
Como é que eu vou morar no céu se eu não recebo o perdão dos meus pecados? Como é que eu vou morar no céu? Se a Bíblia disse, olha, foi a oração modelo que Jesus deixou para nós. Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. O que Deus queria era me ensinar. E Deus, quando Ele deixa a oração modelo sobre perdão, é sobre tudo. Sobre um pai assassino, sobre uma mulher que te fere, sobre um ex-marido, sobre uma mãe que falou que não deveria. A gente não fica escolhendo que tem que perdoar, não, pai, eu vou perdoar isso porque dói menos. Mas Rafisa, tu não sabe a minha história. Mas Deus sabe. Lembra que eu falei para vocês no início da palavra que hoje Ele ia falar para vocês que é possível? Seria impossível estar aqui hoje, igreja. Gente, hoje é dia das mães. Vocês estão lembrando que hoje é o dia das mães? Como pode uma menina que aos 7 anos viu a mãe morta, assassinada pelo próprio pai, pode estar ministrando no dia das mães? Quem poderia fazer isso? Quem? Meu Deus, só Jesus, a alegria em mim, a vida em mim, porque Jesus faz, porque é possível romper. Hoje eu vivo uma vida boa, perfeita e agradável. Eu vivo o melhor de Deus por causa de Jesus, porque eu disse, Deus, tá bom, pode romper. Queria que vocês ficassem de pé. E eu queria que vocês ficassem aí em espírito de oração. Eu não sei com o que você precisa romper, mas eu vou falar para você enquanto você está aí. O que a liberação de perdão fez na minha vida. O que eu ter deixado Deus romper com o meu passado. Deus, Ele restaurou a minha alma que era dilacerada. A raiva que eu tinha, ela foi trocada por paz. A presença de Deus na minha vida, ela começou a ser consolo. Aleluia. Eu não era mais conhecida como a filha de um crime. Mas eu comecei a ser conhecida como uma menina amada por Deus. Deus me deu uma nova identidade quando eu rompi com o meu passado. Eu não tinha mais identidade, eu não tenho mais identidade de vítima. A minha identidade agora é de redimida, amém? Deus me deu uma nova identidade quando eu decidi romper com o meu passado. A morte virou mensagem de vida. A morte virou mensagem de vida. Para que algo novo, aleluia. No seu casamento, tudo novo. Novo, receba de Deus algo novo com seus filhos. Tudo novo, tudo novo. Deus restaurou minha capacidade de confiar. Eu não podia confiar no meu próprio pai. Como era que eu confiava em alguém? Eu não confiava em ninguém. Deus restaurou a minha capacidade de confiar nas pessoas. Deus me permitiu criar laços confiáveis, laços saudáveis
e eu formei a minha família. Satanás não queria. Ele não queria. As minhas filhas têm legado de vida. As minhas filhas têm legado de Cristo. Elas vão fazer coisas maiores e melhores do que eu, porque o meu passado foi rompido com Jesus. Amém? Deus transformou tragédia em ministério.